Bom, pessoal, e aí? Tudo bem? Para todos vocês, principalmente para os que estão aqui ao vivo. A gente vai então terminar a parte de trabalho e energia fazendo os exercícios. Como são muitos exercícios, né, são 23, se não me engano. Aqui. Espera aí, deixa a Lu entrar aqui. Oi, Lu, tudo bem? Boa tarde. Você está escutando a gente? Se estiver, boa tarde. Se não estiver, também. Então, o que eu estava falando, eu optei por fazer em 2 aulas, tá? A gente faz do 1 ao 11 agora, aí depois, na semana que vem, quando a gente voltar com as física, a gente termina, e aí vocês têm, de repente, essa semana, alguns dias para tentar fazer os outros, tá? Que são exercícios teóricos, dentro daquela linha mais para aprender conceito, tá bom? E aí a gente encerra a parte de trabalho. Encerrando a parte de trabalho, a gente vai dar o último suspiro na mecânica, por enquanto. A gente vai entrar em quantidade de movimento. Vamos estudar colisões, teorema do impulso e quantidade de movimento. Tá? E a gente fecha o que eu chamo de primeira mecânica. Por quê? Porque ainda tem coisa de mecânica para estudar, né? Tem a parte de estática, a parte de hidrostática, que não deixa de ser um pouco de mecânica, lida com peso, segundo a lei de Newton. Tem a parte de gravitação. Então ainda a gente vai voltar nas outras partes da mecânica, mas assim, terminando essa parte aqui, gente, a gente está pronto para estudar qualquer coisa da física, né? Eu acho que é legal a gente fazer essa primeira a imersão na física da mecânica, porque a gente aprende a gente aprende a pensar como a física, né? Precisa. Então isso vai ajudar depois a gente a estudar a eletrodinâmica, o eletromagnetismo, a própria ondulatória. A gente vai usar alguns conceitos de velocidade de onda, né? Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos lá. Questão número 1. Vocês vão perceber, na verdade, gente, que as questões elas vão ser basicamente uma revisão da aula, dos conceitos, para depois vocês pegarem as listas e regaçar, tá? Aqui a gente tem uma figura, na verdade 4 figuras de sistemas, né? Onde você tem uma força e o deslocamento ao mesmo tempo, né? Representado por vetores. Então, vamos lembrar uma coisa que é bem importante para os exercícios, que é o seguinte. Esse deslocamento que a gente fala, ele não precisa ser retilíneo. Por que não, gente? Porque se você lembrar da fórmula de trabalho, então o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O que o cosseno do ângulo diz na fórmula? Que, na verdade, a força e o deslocamento causado pela força, ele não precisa estar na mesma direção dela. Né? E muitas vezes a gente vai descobrir daqui a pouquinho que o corpo ele pode fazer isso aqui, ó. Uma trajetória toda curva, mas o deslocamento vai ser isso aqui. É uma grandeza vetorial isso aqui. Tá? Beleza. Aí ele tem 4 figuras. Aqui eu tenho a força de 10 newtons, um deslocamento de 2 metros, eu quero calcular o trabalho. Então, vamos lembrando as coisinhas. Então, no item A, o trabalho vai ser força. Não, a força é 10. Podia ter deixado 2 ali, não, vou fazer certinho. Então, a força é 10 vezes o deslocamento, 2, vezes o cosseno de 60, que é meio, né? Cosseno de 60, meio. 0,5. Então, vou colocar aqui assim, ó, θ igual a 60 graus. Pronto. Então, o trabalho fica 20 vezes meio, 10. Aí, como a gente já teve toda a teoria, né, a gente já pode pensar assim, opa, esse trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, significa que houve aumento da energia cinética. Então, a variação da energia cinética é positiva também.
ela cresce. E se ela cresce, provavelmente, se fosse um sistema conservativo, né, que nesse caso não é um sistema conservativo, se fosse um sistema conservativo, a energia potencial estaria diminuindo, tá? Item B. Aí no item B, trabalho igual a força 10 vezes 2 vezes. Só que agora o θ é 0 graus. Então, cosseno de 0 graus é 1. Aquela história do trabalho máximo, né? Causado pela força. Dá 20 joules. Então, quer dizer, ó, você vê, o fato de você... Peraí. O fato de você inclinar a força em relação ao deslocamento já faz com que ela não consiga transferir tanta energia para o corpo, né? Aqui a força transferiu 10 joules de energia para o corpo, né? Através do trabalho que ela provocou. E aqui a força dobrou, ó. O trabalho, perdão. Né? A transferência de energia foi maior, por quê? Porque ele ajeitou a força da melhor maneira possível. Tá bom? Aí no item C, trabalho resistente, né? Então aqui o trabalho vai ser 10 vezes 2. Só que agora a força, ela está fazendo com o deslocamento o ângulo de 180 graus. 180 graus. Cujo cosseno é menos 1. Tá aí. Então, trabalho, é menos 20. Menos 20. Aqui, sim, ó. Se o trabalho é negativo, a energia cinética vai ser negativa. Ó, trabalho, a variação, né? Trabalho negativo, o corpo teoricamente está desacelerando. Então a variação da energia cinética também é. Tá? Beleza? O item D é aquele da força centrípeta, né? Para a gente lembrar novamente. Trabalho aqui igual a 0. Né? Por que que o trabalho é 0? Porque quando o ângulo é 90 graus, ângulo de 90 graus entre quem? De novo, entre a força e o deslocamento, certo? Se o ângulo é 90 graus, a força é perpendicular. Se ela é perpendicular, ela nunca vai acelerar o objeto em termos de velocidade. Aí a gente volta para a aula de dinâmica. Gente, quando uma força é centrípeta, ela não é perpendicular ao deslocamento? Né? O cara está fazendo uma trajetória, por exemplo, circular. Imagina uma trajetória circular aqui. A centrípeta, ela só faz o que com o vetor velocidade? Ela vira. Ela não acelera em módulo, então ela não pode variar a energia cinética jamais do corpo. Não sei se vocês conseguem pegar esse link, tá? Então, cosseno de 90 é 0, igual a 0. Atenção, né? Vamos chamar atenção aqui. De que forças a gente sempre está falando? Força centrípeta, que ela é sempre perpendicular, né? E força normal, né? Por exemplo, esse desenho que vocês estão vendo aí no item D de dado, essa força podia muito bem ser uma força normal, tá? Beleza? Ela não vai variar a energia cinética, ela vai causar efeito no corpo, tem lá, o corpo está sofrendo a ação da força, mas essa força não está acelerando o objeto, efetivamente, tá bom? Deu para lembrar os casinhos, então? Podem tirar o print, então, se quiserem. Vamos passar para a questão 2. Eu acho que na questão 2 eu tinha separado uma coisa aqui. Deixa eu ver. Ainda não é. Ah, tá, é na 3. Putz, tá. Vamos voltar aqui na 2. Que eu tenho que falar uma coisa para vocês importante na 3, tá? 2. Um pequeno bloco de peso 8 newtons desloca-se numa mesa horizontal, passando de uma posição A para uma posição B.
sob a ação de uma força horizontal de 10 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é meio. O dinâmico porque ele está andando, né? Já saiu do repouso. Determine os trabalhos das forças de F, FAT, P e Fn no deslocamento. Então, o que esse exercício quer te mostrar? Ele quer te mostrar que quando um sistema tem várias forças, você pode calcular o trabalho destas forças individualmente, porque cada uma vai atuar de um jeito. Então você vai ter força que vai acelerar o corpo, você vai ter força que vai frear o corpo, e você vai ter força que não vai conseguir nem acelerar e nem frear. Então, como o trabalho é uma grandeza escalar, tipo é número, você calcula tudo e depois você pode, se quiser, o exercício não pediu, mas a gente vai fazer, claro, calcular o trabalho da resultante, da força resultante, tá? Então vamos lá. Alguns trabalhos meio rápidos, né? Ó, primeira coisa que a gente precisa anotar aqui. Trabalho é grandeza escalar. Tá? A partir do momento que você sabe isso, você não precisa decompor trabalho, não tem nada disso. Então, o trabalho do peso e o trabalho da força normal são iguais a zero. Por quê? Pois... Falta um i aqui. Ixi, ficou pior a emenda do que eu... Pronto. Pois são perpendiculares ao deslocamento. Pronto. Tá aí. Agora vamos calcular as outras duas. Trabalho de F. Bom, aí a gente já vai meio que rápido, né? Você não vai ficando toda hora abrindo a fórmula. Você já pensa assim, bom, a força, ela está totalmente concordando com o deslocamento. Então o ângulo entre eles é zero. Cosseno de zero é 1. Né? Então naquela fórmula, né, do trabalho FD cosseno, você já pensa no 1 e pronto. Então o trabalho é força, é 10, né? E o deslocamento dele é 1,5. Então, ó, 15 joules aqui de energia. Então esse corpo, por conta dessa força, ganhou 15 joules de energia. Essa energia virou o quê? O que essa energia virou? Cinética, perfeito. Cinética. O cara acelerou. Exato. É isso aí. Só que tem uma outra força atuando, né, ao mesmo tempo, que é o FAT. Então, bora calcular o trabalho do FAT. Trabalho do FAT. Tá? FAT é Mi vezes a normal, isso é o FAT, vezes o deslocamento, essa eu estou abrindo, tá? Vezes o cosseno de 180. Tá? Vamos abrir justamente para a gente poder, porque essa a gente não calcula muito, né? Então você já vai Mi vezes a normal, vezes deslocamento, vezes cosseno. Tá? Isso aqui seria o FAT, né? Ó, tudo isso. FAT vezes deslocamento. Então o trabalho do FAT, ele vai ficar meio, né? Como o corpo está no plano horizontal, a normal é igual ao peso. Então eu posso colocar aqui 8 newtons, que é o peso dele, vezes o deslocamento, 1,5, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Já era esperado que o trabalho fosse estar negativo, por causa do cosseno. Tá? Então o trabalho aqui
igual 0,8 vezes 8 vezes 0,5 dá 4. 4 vezes 1,5 dá 6, né? Então dá menos 6 joules. Menos 6 joules. Então, já a força de atrito tirou a energia do corpo. Então, olha o que eu faço agora, ó. Essa é a parte que eu queria... vou até escrever aqui, importante. O exercício, na verdade, ele acabou ali. Ele não tem mais o que fazer nele. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. O trabalho de uma força resultante é igual à somatória de todos os trabalhos das forças atuantes. Somatória no sentido matemático mesmo, né? Numérico, não matemático, numérico, né? Então o trabalho da resultante ele é igual a 15 menos 6. Você está fazendo um saldo de energia no corpo. O que ele ganhou de energia? 15. O que ele perdeu? Ah, ele perdeu 6. Então qual é o saldo? 9 joules. Tá? Percebe que é uma coisa, claro que não tem nada a ver em termos de matéria, mas é o mesmo raciocínio de tirar e colocar energia quando você está trabalhando na química com o ΔH. Ah, quando você vai calcular lá o ΔH da reação, que você tem que fazer aquele método, energia de ligação quebrada, menos energia de ligação rompida. O que você está fazendo ali é exatamente isso que nós estamos fazendo na mecânica aqui. Só que aqui a gente está chamando isso de trabalho. Lá a gente chama de ΔH, mas é uma energia trocada, tá? É importante a gente ter essa percepção de que por mais que as matérias estejam sendo dadas de maneira independente, né, existe um negócio único ali, né? É o jeito da física estudar a energia, é o jeito da química de estudar a energia também, ok? Beleza. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se não, podem tirar print. A gente passar para a próxima questão. Essa questão aqui. Eu vou ler primeiro o enunciado e depois eu vou para a gente poder gerar o problema e aí eu conto para vocês o que eu preciso contar. Ele fala assim, ó, calcule o trabalho do peso de um bloco de massa 1 kg nos deslocamentos de A até B, segundo as trajetórias 1, 2 e 3. Então ele quer, vamos imaginar que o corpo esteja indo de A para B. Espera aí, vamos colocar aqui. O corpo está indo de A para B, tá? Ele diz que o corpo pode ir de A para B por 3 caminhos diferentes. Caminho 1, caminho 2 e caminho 3. Ok? E ele quer que você calcule o trabalho do peso nesses 3 caminhos. E aí ele deu a gravidade e deu a altura H. Esse exercício ele apresenta para a gente um conceito muito importante, tá? Que é um conceito que a gente vai usar também lá na química. No momento oportuno, eu vou contar para vocês. Que é esse conceito aqui, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, função de estado. A função de estado é uma função cuja variação só depende do estado inicial e final. Né? As funções que a gente trabalha na física, na química, são sempre funções de estado. Né? Traduzindo para uma linguagem mais simples, para você pegar o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: tudo que você calcula, do tipo assim, vai parando para pensar, variação de temperatura. É a temperatura final menos a inicial. Variação de espaço, né, o famoso ΔS. É a posição final menos a inicial. Variação de entalpia. A entalpia de produto menos reagente. Quando você fala que a variação ela é o final menos o inicial, você, de maneira inconsciente, você está dizendo, não importa o que aconteceu durante o processo. O delta é o mesmo.
E isso faz muito sentido, por mais óbvio que possa parecer, isso faz muito sentido na física, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Se o corpo está indo daqui para cá, primeiro, você concorda comigo que o peso não é a única força atuante nele? Não é possível o corpo estar indo daqui para lá sem uma outra força aqui. Ou então a gente pode dizer que ele estava andando por inércia, o que é muito difícil você imaginar que ele está andando por inércia porque ele tem um peso. Então, aqui provavelmente tem outras forças. O exercício, ele pede para que nós calculemos o trabalho do peso. O trabalho do peso, certo? Tudo bem. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Eu vou usar esse quadro como resumo para você perceber uma coisa. Vamos imaginar que eu tenho um corpo que vai de A ser arremessado para B. Tá? Eu vou jogar ele aqui. Só que durante esse percurso, está agindo sobre ele uma força-peso. Tá? Essa força-peso, ela acelera o corpo para baixo. A gente aprendeu lá na quantidade de movimento que quando você arremessa um corpo, o movimento do eixo X é independente do movimento do eixo Y, concorda? Então você tem uma aceleração, mas a aceleração ela está na vertical. Então, quando eu calculo o trabalho do peso, eu vou calcular pegando o peso vezes um deslocamento, eu vou escrever assim, deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Isso aqui é o que a gente aprende. Agora acontece o seguinte, o deslocamento no qual o peso influencia é o deslocamento D ou é o deslocamento H? Essa é a pergunta importante. É claro que ele está deslocando. Quando você olha para o movimento do corpo, ele está se deslocando por aqui. Mas o peso ele está influenciando diretamente o deslocamento vertical. Então, o que eu vou pensar é, ora, se o deslocamento é vertical, eu não vou usar essa fórmula aqui. Não vou precisar usar essa fórmula. Eu vou dizer que o trabalho do peso é apenas o peso vezes a altura. Tá? Porque, na verdade, se você parar para perceber, o que é a altura nessa figura geométrica? Ela é d cosseno de θ. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui um triângulo retângulo. Ó. Tá vendo? Ó? Então, quando o corpo se desloca daqui para cá, o vetor de deslocamento é esse d, certo? Tá. Quando eu ponho d cosseno θ, quando eu ponho d cosseno θ, eu enxergo quem aqui? O h. Ou seja, o que isso quer mostrar para a gente? Que o trabalho do peso ele depende efetivamente da altura. E isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque a partir de agora, não importa mais se o corpo faça isso aqui, ó. Se o corpo faz isso, se o corpo faz isso. O trabalho do peso vai depender exclusivamente de quem? Da altura. Não importa a trajetória. Isso eu não sei quanto a vocês, mas é um pouco contraintuitivo. Falar, puta, não é possível, cara, que o trabalho é o mesmo. É, porque quando você calcula o trabalho, você está calculando só a variação de dois pontos. É a variação da energia. E essa variação da energia depende da posição inicial e da final. Tá? Então, eu posso escrever assim, ó, conclusão. Conclusão. O trabalho do peso
depende exclusivamente eu vou colocar ΔH ocorrido durante o percurso. O percurso. Tá? Beleza, gente? Veja se vocês querem perguntar alguma coisa, porque ainda tem uma outra coisa para aprofundar um pouquinho mais agora. Então, resumindo a história. Observou, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma situação em que um corpo faça isso aqui, ó. Ele sai de um ponto A e pare no ponto B. Tá? Esse corpo sofreu, já vou olhar aqui, já estou vendo o pessoal chamando aqui. Esse corpo ele sofreu uma variação de altura. Se eu precisar calcular o trabalho do peso, basta eu pensar nessa variação. Não importa que ele veio aqui para baixo e depois ele subiu. Se ele quer o trabalho do peso, o que importa é isso aqui, ó, a variação, tá? Deixa eu observar aqui. Sim, exatamente, é uma consequência. Isso também ocorre, então, porque na verdade verdadeira, se você desenvolve essa conta aqui, ó, essa informação que você pensou aqui é bem observada. Ó, desenvolve a conta aqui. Então quer dizer que o trabalho do peso é mgh? É. Ou seja, o trabalho do peso, ele corresponde de uma certa maneira à variação da energia potencial. Tá? Só que lembrando que existe uma questão aqui de sinal, né? Porque, por exemplo, quando eu calculo o trabalho do peso, eu sei, por exemplo, que na descida, esse trabalho vai tirar a energia potencial. Tirar a energia potencial. Se você pensar em termos de potencial, né? Tá? Agora, na subida é o contrário. Na subida, o peso atua freando o corpo e aumentando a energia potencial. Tá? Beleza? É bem isso que você falou. Deixa eu tirar isso daqui. Tá. Preciso falar uma outra coisa para vocês. Espera aí, eu não posso ir-me embora sem falar isso daqui. Deixa eu, antes de trocar o slide. Aí a gente volta para o exercício. Agora vamos imaginar uma situação. Quer ver? Imagina que você tem uma ribanceira com uma altura H, tá? E aí o corpo sai daqui, desce e depois sobe. Você concorda que se ele descer e subir com a mesma altura, o trabalho do peso é igual a zero? Tudo bem? Então, ó, ele sai de um ponto A, desce, sob a ação do peso. Aí ele pode subir e voltar para o mesmo lugar, não necessariamente sob a ação exclusivamente do peso. Então, na descida, o trabalho do peso, ele é mgh. Porque o peso está atuando a favor do deslocamento. Então, o corpo está acelerando. Ok? Na subida, como é que eu calculo o trabalho do peso? Olha, na subida, o trabalho do peso tem que ser o contrário. Menos mgh. Ele vai frear o corpo. Então, ele tem que causar uma perda de energia cinética. Se eu calculo a soma dos trabalhos, isso me dá zero.
certo? Tá, agora eu quero que vocês leiam esta frase aqui para entender o que eu estou falando. Ó. O trabalho em todo o percurso fechado será nulo. Tudo bem? Essa frase ela pode ser muito despretensiosa para vocês. Agora, mas quando vocês entrarem na termodinâmica, a gente vai fazer isso com gás. Existe uma maneira de você fazer gás realizar trabalho. Só que para o gás realizar trabalho, você não vai fazer MGH com o gás. Você não vai fazer o gás cair. Você faz ele mudar pressão e volume. Pressão e volume. Só que existem processos em que você faz com que o gás sofra várias transformações de pressão e volume e ele volte ao mesmo estado que ele partiu. É um tipo de ciclo termodinâmico. Então, pode ser que essa ideia na mecânica ela não faça muito sentido. Espera um pouquinho só. A porta estava abrindo aqui. Pode ser que essa ideia na mecânica, né, de você pensar assim, o corpo desce e sobe. Qual que é o trabalho do peso? É zero, né? Tudo bem, mas guardem esta informação, porque essa informação vai ser importante lá na termodinâmica. Olha, processos cíclicos que você tenha que calcular trabalhos, você pode ter certeza que se o ciclo se completa, né, ou seja, se o sistema sai de um estado e chega no mesmo estado, o trabalho é zero, tá bom? Beleza? Então aqui o trabalho do peso, trabalho de peso em ciclo é nulo. Na verdade, essa ideia ela vale para qualquer força conservativa. Qualquer força conservativa. Aquelas forças que só transformam energia, tá ligado? Faz sentido, né? Se a força só transforma energia, se o corpo sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, não teve variação de energia. Trabalho zero, né? Beleza? Tranquilo? Vamos passar agora para o exercício? Agora é só responder de novo lá no exercício, tá? Podem tirar print também, se quiserem. Aqui, peraí, voltar aqui. Aqui. Olha lá. Calcule o trabalho do peso de massa 1 kg em deslocamentos de A para B, de A a B, né? Pelas trajetórias 1, 2 e 3. Então, o trabalho do peso é igual a peso vezes H. Agora ficou bem simples. 10 vezes 0,5. Igual a 5 joules. Então, assim, ó, uma coisa que é muito importante que vocês percebam, gente. O que a gente está fazendo aqui são estudos de caso. Vai percebendo. Então, são coisas que, na hora que você for estudar, isso tem que aparecer na tua cabeça. Tipo, num post-it, bota do lado. Então, ó, trabalho de sistema cíclico, força perpendicular. São detalhes. Por quê? Porque na hora que você lê a questão, se você escreveu aquilo, se você se transformou aquilo num detalhe, isso aparece, tá? Qual que é a ideia? Que vocês usem essas ferramentas para fazer questões, tá? É isso. Ele não pede para justificar nada, então a gente já usa, na verdade a gente já meio que justificou nesse slide aqui, tá? Beleza? Vamos para o próximo. Qualquer coisa vocês gritam aí. Aqui é uma questãozinha legal, porque ela vai misturar a parte de trabalho com lançamento, que a gente viu lá na cinemática, né? Já dá... A gente começa a chegar nessa época do ano e já começa a falar assim, lá, né? Aí vocês aí ficam, ai meu Deus, não acredito que ele já tá falando lá, eu já tô tão atrasado, ai meu Deus. Calma, calma que eu tô sentindo a energia do atraso aí. Calma. Ele fala assim, ó, uma pequena esfera de peso 1 newton foi lançada obliquamente do solo, do ponto A, com velocidade v0. A altura máxima atingida no ponto B é 2,4. O ponto C encontra-se a uma altura h sobre 2. Ali, metade da altura. Aí ele pede duas coisas.
Calcule o trabalho realizado pelo peso no deslocamento de A para B. E depois calcule o trabalho realizado pelo peso no deslocamento de B para C. Então, é uma aplicação já mais de vestibular. Né? Tipo, já mais com aquela carinha de vestibular. Quer dizer, veja, a pedrinha ela vai fazer uma trajetória curva. Curva. Certo? Tá. Só que acontece que nessa trajetória curva, a força que ele está pedindo que eu calcule o trabalho, ela é vertical. Então, como é que você deve guardar na tua cabeça de um jeito muito fácil? Que você nunca mais... Se você perceber isso, você não precisa nem mais da fórmula de trabalho. Eu guardava assim quando eu estudava. Eu falava assim, olha, se a força é vertical, eu tenho que me concentrar no deslocamento vertical. Se a força é horizontal, eu tenho que me concentrar no deslocamento horizontal. O resto é resto. Então, ó, na subida, você tem uma trajetória meio assim, certo? A força que está atuando é a força-peso. Força-peso. Tá? E o deslocamento no qual o peso está atuando é o deslocamento no eixo Y. Né? Então, qual é a ideia? Né? Em vez de eu pensar, ele fez um deslocamento daqui a aqui. Tá, esse deslocamento daqui a aqui é uma hipotenusa. Quando eu for fazer lá trabalho igual a P vezes cosseno, a gente vai ter que considerar isso. Então a gente já nem perde muito tempo. Eu já faço isso, ó. O trabalho do peso é igual a menos, e aí é muito importante que a gente entenda por que menos, né? Ó, porque ele está subindo. Então o peso está freando ele. Então é menos peso vezes H. Olha lá, trabalho do peso é menos mgh. mgh. Tá? Então o trabalho do peso igual. A massa, ele já deu o peso, né? Então beleza. E a altura ali é 2,4. Então é 1 vezes 2,4. Negativo, né? Perdão. Menos 2,4 joules. Agora descida. Descida. Na descida aconteceu o seguinte, ele saiu aqui de cima e fez isso aqui, né, lá para baixo. Só que ele quer aqui, ó. Então, veja que na descida, o peso, ele está atuando para baixo. O peso está atuando para baixo. Mas percebe que a trajetória é curva. Então, eu não vou me preocupar com o fato da trajetória ser curva. Eu vou me preocupar com o deslocamento causado neste eixo. Né? Que, segundo ele está falando ali no texto, aqui vai ser H sobre 2 também, né? Porque aqui ele já fala que é H sobre 2. Tudo bem que o meu está fora de escala, né? Mas, enfim. Tá? Então, na descida, aí o peso acelera. Peso vezes H. Trabalho do peso. Só que agora esse H, eu vou escrever H', né? Que seria o H sobre 2. Que é só a variaçãozinha que ele desceu. H sobre 2. Então seria P, que é 1 vezes 1,2. Ok? Agora eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o trabalho do peso para ele chegar de A até aqui, ó? Calcule o trabalho do peso para ele chegar daqui até aqui. Vixe, Maria, o que aconteceu hoje? Os caras metralharam aqui, maluco. Os caras metralharam. Boa. Destruíram aqui o negócio. Boa, boa.
Muito bom. Agora outra. Calcule o trabalho de A até C. Cuidado. Cuidado. Aí, ó, apareceu negativo. Isso. Primeiro porque, se ele foi de A até C, ele subiu. Então o trabalho é negativo. Já era. Você faz o trabalho de A até B, menos 2,4 e aqui mais 1,2, concorda? Ô, gente, vocês estão percebendo que isso aqui é uma lei de Hess da física? Você calcular o ΔH total, você soma o ΔH das etapas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O mesmo modo de enxergar a natureza. Ah, você quer calcular a variação de energia de um processo que ocorre em etapas? Soma as energias das etapas. Então, tipo, o trabalho foi negativo, menos 2,4 aqui, e aqui mais 1,2. Então, o saldo dá menos 1,2. Eu vou até colocar isso aqui, ó, uma observação. Ó, para a gente usar aquela ideia dos trabalhos. Observação. O trabalho do peso no percurso AC é igual a o trabalho do peso no percurso AB mais o trabalho do peso no percurso BC. Opa. Sabe por que a gente pode usar isso? Por que a gente pode fazer dessa maneira? Porque o trabalho é uma função de estado. Essa é a sacada. Né? A gente fala muitas vezes, o trabalho é uma função de estado, mas a gente não entende direito o que quer dizer isso. É que você pode brincar de lei de Hess com ele. Basicamente é isso. Então fica menos 2,4 mais 1,2. Tá? Tranquilo? Fechou, né? Fechou. Podem tirar print. Aqui eu vou lembrar um pouquinho do que a gente comentou na teoria, tá? Vocês lembram que a gente discutiu, em dado momento, a questão de como calcular trabalho de forças que variam? Porque qual é o problema, né? O problema é que, se a gente lembrar da fórmula de trabalho, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Só que quando a força é variável, eu não tenho como substituir na fórmula, já que ela não é constante. E aí entra o problema da área, né? A questão da área. E quando a gente pensa em trabalho de força variável, uma das forças que mais aparece nos exercícios é a força elástica, porque ela é variável, né? Se a gente lembrar da lei de Hooke, a força é igual a Kx, ou K vezes a deformação, né? Chama de X é a deformação. Então, o que é o problema? O problema é o seguinte: quando você estica uma mola, quando a força elástica estica uma mola, essa força elástica ela vai aumentando à medida em que a mola vai esticando. Ou, quando a mola vai passando para o ponto de origem, né? Vamos tentar imaginar uma figura assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui as coisinhas. E aí eu vou fazer o desenho para vocês entenderem. Ó, tenta imaginar um sistema assim. Eu tenho um corpinho, tá? Ele tá num plano. E ele tá aqui numa posição de origem. Aqui você tem uma parede. E aqui você tem uma mola. Tá? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, pego esse corpo, trago ele para uma posição que eu vou chamar de mais A ou mais X. Tá? Uma deformação dada qualquer. E aí o corpo é solto.
Quando o corpo é solto, o que começa a acontecer? A força elástica começa a puxar ele para cá. Então pensa assim, ó. Se eu soltar o corpo aqui, enquanto ele está vindo para cá, você concorda que a mola está deformando menos? Então essa força elástica ela vai ficando cada vez menor, menor, menor. Quando o corpo está aqui, ó, a força elástica some por uma fração de segundo. A hora que ele passa pelo ponto de origem, a mola começa a comprimir. E aí a compressão começa a aumentar. Ele começa a frear. Aí na volta, ele começa a acelerar, acelera até aqui. A partir daqui a mola começa a puxar ele de volta. Então ele vai fazendo assim, ó. Acelera, freia, para. Acelera, freia, para. Acelera, freia, para. Percebe a oscilação aqui? Ele vai fazendo isso, oscilando entre mais x lá e menos x. Então, você tem algumas situações bem características. Primeiro, como é que eu calculo o trabalho da força? Pela área do gráfico. Tá? Aqui, eu já coloquei anotadinho essa dedução da aula passada. Só para te lembrar, ó. Trabalho igual a área, ok. Aqui nós temos um triângulo. Então, eu vou pegar a base vezes a altura e vou dividir por 2. Só que, o que é a base? A base é o x. X. Certo? Tá aqui, ó, x. A altura é a força, que é kx. E aí você tem a fórmula. Tudo bem? Importante é que, assim como o peso, o trabalho da força elástica tem lá uma fórmula fixa, né? E veja que interessante agora, porque o Arthur acabou de falar isso aqui, e aconteceu de novo, Arthur. O trabalho da força elástica, de uma certa maneira, lembra a energia potencial. Claro, porque é uma força conservativa. Toda força conservativa faz o quê? Ela não transforma potencial em cinética? Então, qual é a conclusão? O trabalho das forças conservativas é a própria variação da energia cinética ao contrário. Tipo assim, se o corpo está acelerando, significa que está perdendo energia potencial. Se o corpo está freando, significa que ele está ganhando energia potencial. Nós vamos descobrir agora aqui a mesma coisa. Ó, presta atenção no que ele vai falar. Ó. Se o corpo estiver se aproximando da posição de equilíbrio, trabalho positivo. O que isso quer dizer? Quando o corpo está se aproximando daqui, ó, ele está sempre acelerando. Pode perceber. Imagina ele vindo para cá, ó. Acelera, passa aqui com a velocidade máxima, porque aqui já não tem mais potencial, né? A mola não está deformada, não tem mais potencial. Aí ele começa a frear, 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 para. Aqui a potencial é máxima. Aí ele começa a acelerar. Então, ó, por que toda vez que ele se aproxima do equilíbrio, da posição de equilíbrio, o trabalho é positivo? Porque nesse caso, vamos escrever aqui, ó, a força elástica acelera o objeto, o corpo, aumentando sua energia cinética. Por isso que o trabalho é positivo. Né? Lembra que o trabalho é a variação da cinética. Ele é a variação da cinética. Então, toda vez que ele está acelerando, o trabalho tem que ser positivo. Se o corpo estiver se afastando do equilíbrio, da posição do equilíbrio, aí o trabalho é negativo. Eu não sei se vocês percebem que isso aqui é aula de MHS quase. Né? A gente não está ainda falando disso, mas a gente já está preparando a cabeça. Por isso que é muito importante, eu fico tanto falando desse negócio da mecânica que vocês não devem mais aguentar isso. É que a mecânica, gente, não tem como, você não vai entender nada. Então aí chega na aula de MHS, boia, por quê? Porque não lembra disso.
Então, eu tô deixando muito ressaltando para que vocês não... esse é um assunto que você não vai pegar a lista, sentar e ficar lá 10 dias fazendo. Você tem que comer essa lista durante o ano, em porções, tá? Eu mandei para vocês uma lista agora com um monte de exercícios. Não é para fazer isso numa semana, pelo amor de Deus. Porque esses conhecer é tanta coisa, não sei se vocês percebem, é tanta coisa que não dá para você achar que você vai sentar e fazer uma semana e ok. Vai, faz um pouquinho, depois descobre uma coisa, fala, puta, isso aqui eu não lembrava, tá? Vai fazendo assim, cara, devagar, porque se vai ao longe. Então vamos lá. Por que se o corpo estiver se afastando, o trabalho é negativo? A força elástica desacelera o corpo, porque ela está contra o movimento, né? Você pode perceber, gente, o seguinte, ó, rapidão, antes de eu continuar escrevendo, ó. Tenta imaginar o corpo vindo daqui para cá, ó, da posição mais X para cá. Quando o corpo está vindo para cá, você concorda que o deslocamento é para a esquerda e a força elástica também. Então ela atua com ângulo 0 graus, trabalho positivo. Agora, quando ele se afasta, por exemplo, quando ele vai chegando aqui, ó, quando ele vai chegando aqui, por que ele para? Porque durante essa chegada, a força elástica está para o outro lado. Ele está indo para a esquerda, mas a força elástica está puxando ele, até a hora que ela consegue parar ele aqui, né? Então, a força elástica desacelera o corpo, diminuindo sua energia cinética. Diminuindo sua energia cinética. Tá certo? Deu para entender, gente? Essa introdução aqui, essa revisão rápida, foi para fazer a próxima questão, tá? Que é uma questão de mola. Tranquilo? Podem tirar print, se quiserem, desse resuminho. Então, assim, um conselho para vocês, quando vocês forem estudar, principalmente para quem ainda tem a teoria de física ainda tem um pouco de dificuldade. Leiam novamente essa parte de como é que é o trabalho da força elástica, como é que ela se comporta, e leiam como é que se comporta o trabalho do peso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque lá na eletrostática tem uma força que se comporta igualzinho elas, que é a força elétrica. Então, se você entrar na eletrostática com esse conceito bem sólido, né, como é que é o trabalho de uma força conservativa? Como é que funciona esse negócio? Quando ele acelera, quando ele desacelera. Porque a força elétrica é idêntica. Você vai nadar de braçada na elerodinâmica. Escuta o que eu estou falando, tá? Dá uma atenção especial para isso. Depois vocês vão me agradecer. Total, total, eletrostática total. Campo elétrico, aquela história do sinal, é a própria. Vamos lá. Questão número 6. Um bloco está preso a uma mola de constante elástica K, 200 newtons por metro. O seu comprimento, quando na posição de equilíbrio, é 0,2. A mola é alongada até que o seu comprimento passe a 0,4. Qual é o trabalho da força elástica no deslocamento de A para O? Então, eu vou desenhar aqui só para a gente poder agora praticar. Então, você tem aqui o plano. Opa! O plano, Danilo, é o plano. O plano. Tá. E aqui você tem o corpo. Aqui vamos imaginar que a posição de equilíbrio está aqui, ó. Então aqui tem a posição mais X e aqui a posição menos X. Bem espremidinha a mola. Então, quando ela vai de A para O, a força elástica ela está atuando para cá, ó. Certo? Então, é exatamente o caso onde a força elástica faz um trabalho positivo, porque ela está atuando a favor do deslocamento, certo?
Então o trabalho é positivo. Ah, tá. Então o trabalho da força elástica é igual a kx² sobre 2. Positivo. Tá? Aí, deixa eu fazer um comentário aqui rápido. Dan, você falou que a força elástica não é constante. Portanto, não pode usar a fórmula de trabalho. Mas você está usando uma fórmula para calcular. Sim, mas você concorda que essa fórmula ela é resultado de uma área de gráfico? Então, o que eu queria que vocês percebessem, gente? Quando você usa essa fórmula, o que você está fazendo automaticamente é calculando uma área do gráfico, desse gráfico aqui, ó. Você sabe que se você calcular a área do gráfico, você vai chegar nesse conta aqui, não vai? Então você está usando uma fórmula justamente especial, né, para esse tipo de situação, tá? Beleza? Então fica. Trabalho da força elástica dá 200 vezes. A deformação foi 2,10 a menos 1, né? Porque ele varia de 0,2 para 0,4. É a deformação da mola. Então é 2,10 a menos 1 elevado ao quadrado. Dá 4,10 a menos 2. Trabalho da força elástica. Dá 4,10 a menos 2. Vezes 2,10 ao quadrado. Dá 8, é isso? 8 joules? 8 joules. 4? Por que 4? Ah, verdade, faltou dividir. É vero. Faltou dividir. Tuf. Aqui, ó, pronto. Olha a gambiarra. 4 joules. Perfect. Então, olha que interessante, ó. Vamos lá. Vai acompanhando aqui o apontadorzinho, tá? Daqui para cá, ó, 8 joules, certo? Daqui para cá, ó, menos 8, porque ele está freando. Trabalho da força elástica, né? Então aqui a força elástica acelera, aqui menos 8. Aí na volta, 8 menos 8. 8 menos 8. Por que o trabalho fica trocando de sinal? Porque a energia está sendo variada, potencial vira cinética. Cinética vira potencial. Toda vez que o trabalho é positivo, é porque a potencial está virando cinética. Então, olha só, aproveitando aqui o ensejo. Toda vez que o trabalho for positivo, quer dizer que a energia potencial está se tornando cinética. Toda vez que o trabalho for negativo, é o contrário. A energia cinética está virando potencial. Opa, hipótese. Né? É evidente que eu estou falando, eu estou citando isso para um sistema conservativo, né? Você está falando de uma força conservativa, tá? Então isso aqui, ó, para forças conservativas. Nós estamos falando de quem? Peso, força elétrica e elástica. E elástica. Tá bom? Tranquilo, moçada? Printeira, printeira. Questão número 7. Uma mulher puxa um carrinho de feira de 5 kg de massa, aplicando uma força
F de 15 newtons, que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Em um deslocamento de 50 metros, o carrinho sofre a ação de uma força de atrito com intensidade 3 newtons, contrária ao movimento. Aí ele pede para calcular o trabalho de tudo, né? Trabalho da força que a mulher exerce no carrinho, normal, atrito, e o trabalho da força resultante. Então, vamos desenhar o corpo. Então, você tem o corpo, que é o carrinho, tá? A primeira coisa que eu vou fazer nesse corpo, galera, é botar um eixo do deslocamento. Então, você imagina que ele está no chão, né? Então, ele está no solo. Então, o eixo do deslocamento, ele está aqui, ó. Esse eixo é muito importante, porque é ele que vai dar os cossenos das coisas. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Eixo do deslocamento. Tá? Agora vamos começar. Bom, a primeira força que eu vou colocar é a força peso. E a força normal. Até porque essas forças, a gente já sabe que elas não vão fazer trabalho, né? Elas não fazem trabalho. Então aqui já matamos o item B ali, já matou já. Tá. Aí eu tenho uma outra força, que é a força que a moça faz. F. Aqui está o ângulo de 45. Tá? O ângulo de 45 graus, com o deslocamento. E eu vou fazer o FAT aqui atrás, ó. Aqui. Ó. FAT. Cuidado, hein? Cuidado. Porque o FAT, ele não faz 45, né? Pelo contrário, ele faz 180. Tá? Então, para a força F é 45, para o FAT é 180. Tá bom? Agora vamos começar a calcular os negócios. Ele pediu. Item A. O trabalho da força F é igual a F D vezes o cosseno de 45. Então, o trabalho de F é igual a força F, que é 15, vezes o deslocamento, que é 50, vezes 0,71. Sei lá quanto que dá isso. 350 vezes 15, é isso? Dá aqui. Será que é isso mesmo? Acho que é sim. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 532,5, é. 532,5. Eca, que número horrível. 532,5 joules. O trabalho da normal é zero. O trabalho da normal é zero, por causa do cosseno. O trabalho do FAT. O trabalho do FAT é μ mg, que seria μ vezes a normal, né? Vezes o cosseno de 180. Eu estou abrindo a fórmula, gente, a gente não vai usar ela assim. Tá? Eu estou abrindo só para você lembrar. Então, ó, nesse caso, a normal é o peso. Igual ao peso. Tá? Beleza? É porque ele já deu a força de atrito pronta, né? Então, eu não precisaria do valor. Então, o FAT, o trabalho do FAT, ele vai ser menos 3 vezes... Já estava pensando no resultado já, cabeça. Já botei os 50 ali. 3 vezes 50. Tá menos 150. Pronto. Agora o trabalho da resultante. É só somar tudo, né? Trabalho da resultante é igual a trabalho da força o trabalho do peso e o trabalho da normal são zero, mais o trabalho do atrito.
Só que é menos por causa do sinal negativo do próprio trabalho ali, né? 532,5 menos 150. 382,5, né? Trabalho resultante igual a... Já esqueci o número. Vixe, 382,5 joules. Positivos, né? Tá? Quer dizer, o ganho de energia cinética, em termos de valor, foi maior do que a perda gerada pelo atrito. Então, no final das contas, ele acelerou. Né? É um jeito totalmente de você perceber que ele acelerou, né? Porque o trabalho da resultante deu positivo. Né? A segunda lei de Newton dizia assim, ele acelera quando a resultante de forças não dá zero. Agora a gente está usando uma outra maneira de enxergar a situação. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próximas. Questão 8. Aqui a gente fez uma discussão bem já feita sobre isso. Texto 8 e 9. Aqui ele tem uma figura de uma bolotinha que está percorrendo uma trajetória AB aqui, ó. Espera aí. Se ele perguntar a velocidade, dá sim, dá. Por exemplo, ele pode falar para mim assim, olha, é que nesse caso ele vai dizer, olha, vamos supor, ele parte do repouso. Então eu faria isso aqui, ó, usando o TEC. Diria assim, ó, o trabalho da resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Supondo que ele venha do repouso, né? O carrinho partiu do repouso, tá bom, tchau. Eu consigo achar a velocidade, tá? Qual a vantagem de você achar a velocidade pelo TEC? Ele é mais simples de fazer, porque imagina você ter que fazer a resultante. Para você fazer a resultante aqui, o que você ia ter que fazer, meu? Você ia ter que calcular a componente aqui, decompor, fazer com o resultante no eixo X, para depois achar a aceleração, para depois jogar no move. Tudo isso por quê? Porque o cara pode te perguntar a velocidade lá no final. Ele pergunta assim, qual é a velocidade lá daqui 50 metros? Se você não fizer por TEC, você até chega, mas vai demorar pra caramba, porque você vai ter que sempre achar a aceleração, tá? Essa aqui, por isso que eu achei legal que eu costumo falar que o TEC ele é o último recurso. Né? Assim, a gente normalmente a gente pensa sempre na lei de Newton. Vamos achar a força resultante. Se você começar a perceber que o negócio está dando muito ruim, qual o conselho? Para de tentar resolver por lei de Newton e vê se dá para resolver por TEC. Às vezes não dá. Às vezes vai ser difícil mesmo. Né? Mas muitas vezes é para pensar isso. Aqui nesse desenho, você tem uma partícula indo de A para B, e aqui o desenho está mostrando que o vetor está ficando cada vez maior, olha lá. Né? Então, por exemplo, aqui é um problema, aí, na tua pergunta, tá, Arthur? Que se o cara te perguntar a velocidade aqui, você não faz se não for por TEC. Por exemplo, você não pode usar a segunda lei de Newton aqui, ó, porque a força não é constante. Né? Tipo, uma pessoa que tem conhecimento de cálculo integral, ela consegue resolver isso aqui por lei de Newton. Mas a questão é que a gente não sabe. Então, nesse caso, supondo, né? Se ele pergunta a velocidade aqui, ó, eu tenho que fazer por TEC. Tá? Aqui a pergunta é mais simples, ele quer o trabalho realizado pela força. Tá? Então, ó, trabalho da força igual a área do gráfico. Então, o trabalho da força fica igual. Base maior, ó, vamos só a gente pegar base maior, 40. Base menor, 10. Altura, 6. Tá? Então fica base maior mais base menor
vezes altura sobre 2. Então, o trabalho da força é igual a 40 mais 10, tudo isso vezes a altura, que é 6, sobre 2. 50, 300, 150? 150. Aí é a mesma coisa que você faria aqui. Ah, então o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Nesse caso, o exercício para te fazer essa pergunta também, né? Ele precisaria te dar massa do corpo, né? Para você igualar com a energia cinética e aí fazer a conta para achar a velocidade, tá? Beleza? A questão 9 agora. A mesma coisa, tá? Mesma coisa. Mesma coisa. Questão 9. Calcule o trabalho realizado pela força. Só mudou a área, né? Tipo, o jeito aqui, né, da figura. Então aqui fica trabalho da força igual base maior, 6, que está no eixo do deslocamento, mais base menor, que vai de 2 até 4, vezes a altura, 40, dividido por 2. 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2, 160 joules. 160 joules. Tá? Tranquilo? Próximo. Aqui, como eu falei para vocês, né, a gente vai fazer até a questão número 11. Aqui começa a energia cinética começa a dar as caras. Né? Então, vamos dizer assim, esses primeiros exercícios que a gente fez foi muito mais relacionados ao conceito de trabalho. Estamos lá, olhamos para o trabalho do peso, da força elástica, de novo. Agora começa a vir as energias, né? Então, na aula que vem, né, que a gente vai fazer os outros exercícios, ali a gente vai usar o TEC, ali a gente vai ver essa história de conservação de energia, tá? É a parte mais complicada. Por isso que eu sugiro fortemente que vocês peguem os outros exercícios e tentem fazer, tá? Professor, já fiz, supondo. Pau na lista. Rebenta na lista, tá? A ideia também é que vocês deem, que eu consiga dar um respiro para que vocês estudem também, né? Porque a gente está com o conteúdo bem em dia, estamos com as aulas bem tranquilas, então é importante usar esse tempo que de repente eu tenho. Bom, terminei a aula um pouquinho mais cedo, estou segurando para a próxima semana, porque nitidamente eu estou segurando, tá? Eu quero que vocês tenham essa percepção, porque é justamente assim. Por que eu estou segurando? Porque eu quero que vocês percam tempo fazendo também os exercícios. Então, quem está assistindo a aula hoje e vai assistir, pretende assistir a próxima também, nesse intervalo, tenta fazer, tá? É importante. Uma coisa que eu tenho percebido muito é que muitos alunos acabam tendo um pouco de dificuldade na hora de começar a fazer os exercícios, do tipo assim, puxa, eu sei que eu vou errar tantos, então eu não vou fazer. Cara, você é muito objetivo. Física, você só vai conseguir entender se você der com a cara lá no livro. Erra um, erra outro, tá? Não tem jeito. Porque senão fica sempre assim, puxa, eu entendo a teoria, eu faço os resumos, né? Mas tem aquela virada de chave que tem que dar mesmo. Depois que vira também vai bem. Esse exercício aqui, gente, é o seguinte. Lembra que a energia depende de grandezas, a energia cinética, né? Depende da massa e da velocidade. Porém, a relação de velocidade é ao quadrado e a relação de massa não é. Então, é aquele tipo de exercício, eu até citei na hora que eu estava dando a teoria para vocês, onde ele compara a energia cinética de corpos, tá? Então ele fala assim, ó, um corpo ele tem num certo instante T1 uma velocidade v e uma energia cinética de 20 joules. T1 ele tem uma velocidade v
E a energia cinética dele é 20 joules. Tá. Num certo instante posterior, a sua velocidade passa a ser 2v. 2v. E ele vai ter uma energia cinética E'. Tá? Aí ele pede a energia cinética do corpo e o trabalho da força resultante que age no corpo. Então, veja, quando ele fala que o corpo no instante T1 está de um jeito, no instante T2 está do outro, você percebe que em nenhum momento ele fala da trajetória. Por quê? Porque como a gente vai calcular trabalho depende do final e do inicial. Essa é a sacada que a gente percebeu na aula. Então, ó, vamos lá, item A, vai. Por item A eu vou escrever assim, ó. Bom, primeiro, energia cinética igual a mv² sobre 2. Tá. Só que eu sei que mv² sobre 2 é igual a 20. Isso aqui é igual a 20. Tá. No instante T2, a energia cinética dele é m vezes 2v² sobre 2. Tá? Eu vou escrever de um jeito aqui só para a gente lembrar o que a gente tinha visto na aula. Porque eu lembro que eu montei até um gráfico para vocês desse negócio. Tá? Para quem viu a aula ao vivo, ou para quem já viu gravado também, enfim. O que acontece aqui? Como a velocidade está elevada ao quadrado, aqui, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, esse 2 vai virar 4. Então eu vou escrever assim, ó, 4 vezes mv² sobre 2. Eu não vou fazer a conta, deixa assim. Porque quando eu olho para isso, eu percebo que isso aqui, ó, mv² sobre 2, está aqui. Então a energia cinética nova, ela é 4mv² sobre 2. Só que isso aqui vale 20, ó. Ela vale 20. Então a energia cinética, opa, portanto, E' é igual a 4 vezes 20, que dá 80. 80 joules. Aí o item B é só para lembrar do conceito. Calcule o trabalho da força. Qual é o trabalho, né? Da força resultante que age no corpo. Você percebe que eu não sei nem quantas forças tem no corpo. Não tenho nem ideia. Eu não sei a trajetória, eu não sei quantas forças tem, mas uma coisa eu sei. Eu sei que o trabalho da resultante é a variação da cinética. É a variação da cinética. Ah, então pera lá. O trabalho da resultante vale energia cinética final menos inicial. Pronto. 60 joules. Tá aí, ó. Beleza? Isso é uma função de estado, hein? Você resolve com uma continha final menos inicial. Graças a Deus, que tem muita coisa assim, né? Para compensar as outras mazelas. Tipo MHS, tipo eletromagnetismo, né? Tchau por Deus. Beleza? Vamos lá, podemos ir para o 11º. Esse aqui é o derradeiro dessa primeira leva, tá? Os outros acreditem que não vai ser tão facinho assim, mas também não é nenhum inferno, tá? Questão 11. Uma partícula de massa 200 gramas é lançada obliquamente com velocidade constante 20 metros por segundo, formando um ângulo com a horizontal de 60 graus. Determine a energia cinética da partícula no instante em que ela atinge a altura máxima. Então, veja, você tem um corpo que foi lançado com uma velocidade v, que forma com a horizontal o ângulo de
60 graus. Então, a gente está falando de uma trajetória balística. No exercício anterior, que falava sobre isso, né, ele pedia o trabalho do peso. Agora ele vai falar de outra coisa. Outra coisa. Ele quer que eu calcule a energia cinética no instante em que a partícula atingir a altura máxima. Ou seja, quando ela estiver aqui. Ó. Então, quando ela atingir esse ponto, ela está na altura máxima. Beleza. E aí? Bom, com as informações que ele me deu, a gente pode calcular de uma forma. Tem várias maneiras de fazer essa conta. Né? Uma coisa que talvez você precise perceber, que eu acho que é o mais importante até no exercício, é lembrar o seguinte. Quando o corpo está aqui em cima, a velocidade dele não é zero. Né? Porque essa pergunta, quando ela é feita, por exemplo, numa prova de múltipla escolha, provavelmente vai ter lá uma alternativa zero. Porque o que o aluno, quando ele está desatento, o que pode acontecer? Ele lê a pergunta, né? Uma partícula é lançada, então ele pensa na partícula subindo, lançada com ângulo de 60. Aí, quando ele lê a pergunta, determine a energia cinética da partícula na altura máxima. Se ele pensar num lançamento vertical, aí a energia cinética aqui é zero, porque ele efetivamente para. Agora, quando a partícula está descrevendo o movimento balístico, quando ela chega na altura máxima, a velocidade resultante dela é o Vx. É o Vx. Então, eu vou calcular o Vx. Por quê? Porque a energia cinética dela é igual a m Vx ao quadrado sobre 2. mvx ao quadrado sobre 2. Tá? Então fica energia cinética. O Vx é V0 cosseno de 60. Então, ó, Vx igual a 20 vezes meio. Cosseno de 60 meio, né? Mesma coisa, desculpa. Mesma coisa que seno de 30. Então, o Vx dá 10. Então fica energia cinética igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. Então a energia cinética é igual a 100 vezes 0,2, que dá 20 dividido por 2 dá 10. 10 joules. Essa aqui eu vou chamar de energia cinética no ponto B, tá? Ponto B seria aqui, ponto altura máxima. Aqui é o ponto A. Ô, gente, como é que eu conseguiria achar a altura máxima sem pensar em balística? Espera aí que estão chamando aqui. Por energia potencial. E o sistema conservativo. Boa. A gente pode juntar essas duas ideias. Eu posso pensar assim, quer ver, ó? Presta atenção, porque isso aqui já não faz parte do exercício, tá? Ele já perguntou, ele pediu lá a energia cinética da partícula quando ela atinge a altura máxima. Eu vou tentar calcular a altura máxima de um outro jeito. Vamos ver se a gente consegue. Sem pensar na balística, tá? Olha, eu sei que de A para B, a única força que atua nele é o peso. É o peso. Né? Lembra que quando ele está no voo, a única força é o peso. Então eu posso dizer que o trabalho do peso é igual à variação da energia cinética. Certo? Tá bom. Então o trabalho do peso. E aí é que entra a história. Por quê? Se eu pensar na subida, como é que eu escrevo o trabalho do peso? Menos mgh. H. Né? Eu posso pensar que o peso é negativo. É claro que
eu não vou colocar o negativo aqui pelo seguinte, porque eu sei que o peso está contra o movimento. Eu estou querendo achar a altura. Então eu vou pensar assim, olha, o trabalho do peso é mgh, tá? É a variação da energia cinética. mgh igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Ah, ó, dá para colocar o menos aqui, ó, porque ele vai acabar cortando. Olha o que vai acontecer agora. Puxa aqui, ó. Massa vezes G vezes H, tudo bem? Igual energia cinética final, porque lembra que na altura máxima ele tinha lá uma energia cinética, ó. Menos a energia cinética inicial, que é os 80, deixa eu ver, quanto que é a energia cinética? Ah, precisa achar a energia cinética inicial. Vamos achar a energia cinética inicial aqui, ó. ECA M vezes V ao quadrado sobre 2. Então dá 400 vezes 0,2 dá 80, dá 40, né? Vai conferindo as contas aí, tá? Porque isso aqui eu não tinha feito. Então fica 40 aqui. Então a nossa conta ficou assim, ó. H igual a... Aqui o menos, né? Ó, aqui da conta. Fica 10 menos 40 dá menos 30. Bom, o menos eu vou cancelar, né? Não preciso nem perder tempo. Espera aí, estão chamando aqui. Por que eu não calculo S0 com VY? Não entendi. Não, você pode fazer. Você pode fazer. Não tem problema. Você pode calcular com VY. Pois por isso que eu falei, como é que eu acho sem ser só com VY? Como assim? Não entendi. Ah, não, não, não. Não, não. Porque como você está... Porque aí é que está a questão. Agora, eu acho que eu entendi a tua pergunta. Ah, mas eu não vou calcular energia cinética com VY? Ei, energia cinética é escalar. Você não vai decompor uma velocidade para calcular a energia do corpo. Energia não tem no eixo x, y. O corpo ele tem energia. Essa é a vantagem. Você não precisar decompor para trabalhar com tech. Não interessa se a velocidade está horizontal, se a velocidade está vertical. Quando você joga a velocidade na energia, você está jogando ela numa escalar. E aí você se livra da decomposição de vetores, tá? Eu não sei se era essa a tua dúvida. Se Ô, não Dan, for... mas assim, não é só o VY que vai fazer tipo, o objeto subir? Sim? Então, por que eu não Não, uso não. só ele? Não, você não usa só ele porque você não está calculando só, porque você não está calculando por equação de cinemática. Você não está usando energia, que quando a gente fala assim, ó, o trabalho do peso é a variação da energia cinética. Se você jogar o Vx aqui, ó, você está dizendo que ele não tem energia no eixo Y? Aliás, o contrário, né? Você pretenderia jogar aqui, na variação da energia cinética, o Vy, né? Qual é o problema de você fazer isso? Você está desconsiderando uma componente de velocidade que está dando energia para ele também. A gente não pode... A vantagem de você trabalhar com isso, ó, é que você esquece decomposição vetorial. Aí você fala assim, mas aqui você teve que achar o Vx. Sim, mas eu tive que achar o Vx aqui por quê? Porque o cara tinha pedido para mim a... O que ele pediu aqui mesmo? A energia cinética na altura máxima, entendeu? Então, a gente fica tão acostumado a fazer decomposição que esse reflexo que você tem de falar assim, puta, peraí, eu vou decompor o Vx. Ah, beleza, mas se você, se você desconsidera o Vx aqui, você está dizendo que isso aqui não dá energia para o corpo. E dá. Então, não decomponha. Trabalhou com energia, esquece a decomposição, tá? Qualquer coisa me chama de novo aqui. Aqui fica 30
Aqui fica 30 dividido por 2, né? É isso? Confere aí. Tá? 30 dividido por 2. Então, H igual a 15. Eu vou fazer um comentário agora sobre essa pergunta que você fez aqui, tá? Essas coisas, quando a gente vivencia, elas marcam a gente para sempre. Essa percepção que você teve agora, ela é muito importante. Porque isso é uma coisa que a gente está cristalizado, a gente não percebe isso. Por exemplo, provavelmente você, na hora que você me perguntou, você deve ter pensado assim, puta, eu faria isso no exercício. Eu faria isso no exercício. Sim, e não é ruim pensar isso. É porque você está com a cabeça na mecânica, lá do Newton, que era vetorial, basicamente. Aqui a gente Gus, está trabalhando com escalar. Oi. eu faria isso porque, tipo, eu meio que desmontei o exercício, né? Eu Uhum. pensei só no eixo Y, né? Daí eu falei, a energia potencial vai ser máxima e a cinética vai ser zero no eixo Y. Não existe isso. Porque você acabou de dizer que energia é vetorial. Então, daí tem o eixo X, né? Então, assim, acabou. Não trabalhou com energia, esquece vetor. Esquece. Aqui apaga. Por isso que é um jeito totalmente diferente. Ele é mais confortável quando você tem a massa do corpo, coisa do tipo. Porque você não precisa ficar decompondo porcaria nenhuma. Ah, vai por energia mesmo e pronto. E, por exemplo, olha como por energia é tudo muito mais bonito. O cara pode te perguntar, por exemplo, coisas do tipo assim, qual é a velocidade do maluco aqui, ó? Meu, se você tentar resolver isso aqui por cinemática, você vai ficar louco. Porque você vai ter que achar uma componente aqui, que é a constante, tudo bem e tal. Agora, por energia, o que você faz? Trabalho do peso é a variação da energia. Trabalho do peso é a variação. Você pode achar a velocidade em qualquer ponto. Por quê? Você está trabalhando com escalar. Tá? Fica mais confortável de fazer assim. Beleza, galera? Tranquilos? Dúvidas? Podem perguntar, fiquem à vontade, agora é o momento de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta. Da minha parte, tá tudo ok.